Hoje vamos falar de homicídio qualificado. Vamos falar do homicídio qualificado à luz do Código Penal angolano. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. Constituição de Angola é um canal jurídico e tem como objetivo aumentar a cultura jurídica dos angolanos, aumentar o nível de conhecimento que os angolanos têm acerca das nossas leis. E hoje, como tivera dito, vamos falar de homicídio qualificado. Nos termos dos artigos 148, 149 e 150. Vamos encontrar três tipos de homicídio. Homicídio qualificado em razão dos meios. Vamos encontrar o homicídio qualificado em razão dos motivos. E vamos também encontrar o homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Homicídio qualificado em razão dos meios. Artigo 148. Estamos perante homicídio qualificado em razão dos meios, de acordo com os meios utilizados para a realização do mesmo crime. Para nós estarmos dentro do homicídio qualificado em razão dos meios, leva-se em consideração os meios utilizados para o cometimento deste mesmo homicídio. Nós vamos encontrar, por exemplo, quando um indivíduo usa o veneno, outro meio insidioso, compra veneno para introduzir na bebida ou na comida de alguém e essa pessoa venha a falecer, então estamos perante o homicídio qualificado em razão dos meios. Vamos encontrar a outra linha ainda com atos de crueldade ou tortura. Quando o indivíduo vai torturando a outra pessoa até a morte, então estamos perante a um homicídio qualificado em razão dos meios. Também quando um indivíduo, por experiência médica, um indivíduo se sente doutor, se sente que encontrou uma cura de uma doença, então pega uma outra pessoa sem o seu consentimento e submete a essa pessoa a uma experiência médica e essa pessoa venha a falecer, então estamos perante um homicídio qualificado em razão dos meios. Em razão dos meios. E também ainda podemos encontrar o homicídio qualificado em razão dos meios quando esse mesmo homicídio é cometido por duas ou mais pessoas. Quando duas ou mais pessoas intervêm para a morte de uma outra, então estamos perante a um homicídio qualificado em razão dos meios. E depois vamos encontrar o segundo homicídio nos termos do artigo 149, que é o homicídio qualificado em razão dos motivos. Estamos perante o homicídio qualificado em razão dos motivos, quando se leva em conta aquilo que foi a verdadeira motivação para o indivíduo ter cometido este mesmo crime. Para o indivíduo matar a outra pessoa, tirar a vida de uma outra pessoa. Quando este motivo seja aquilo que nós vamos encontrar nas linhas abaixo, por exemplo, avidez ou prazer de matar, é um indivíduo que tem vontade, sente prazer em tirar a vida de uma outra pessoa, então estamos perante a um homicídio qualificado em razão dos motivos. Quando uma pessoa mata a outra para satisfação do prazer sexual, ele mata porque sente bem se envolver sexualmente com uma pessoa falecida, com um defunto, com um morto. Então, para isso, ele pega aquela pessoa, mata-o e depois satisfaz o seu prazer sexual. Então, estamos perante um homicídio qualificado em razão dos motivos. Quando também for, por exemplo, por pagamento, por recompensa ou promessa, imaginemos que alguém está em rixa com uma outra pessoa, então decide tirar a vida de outra pessoa, então contrata um indivíduo, lhe paga, dá uma recompensa para essa pessoa cumprir com essa missão, que é matar a outra pessoa, matar aquele indivíduo que está em rixa com outra pessoa. Então, quando isso aconteça, então estamos perante também um homicídio qualificado em razão dos motivos. E aqui, neste ponto, vale referenciar ainda tanto o indivíduo que mandou
executar tanto o indivíduo que executou, os dois incorrem ao crime de homicídio qualificado. Um como autor moral, outro como autor prático, o indivíduo que executou ou simplesmente o executor. E depois nós vamos encontrar também qualificado em razão dos motivos for por ódio racial. É um indivíduo de uma raça, de uma cor, de uma raça e não se identifica com outra raça. Então, para isso, sente tanto ódio que mata aquela pessoa só por simples prazer, só por simples motivo de não ser da mesma raça. Então, quando isso acontece, estamos perante um homicídio qualificado em razão dos motivos. Ainda temos também aquilo que tem a ver com a religião. O indivíduo que pertence a uma religião não se identifica com outra religião, o que é que decide? Vou acabar com a vida desse sujeito. Não gosto da forma que eles rezam, não gosto da forma que eles pregam. Por isso, eu vou acabar com a vida deste sujeito. Quando isso acontece, estamos também perante o homicídio qualificado em razão dos motivos. Temos ainda por razões políticas, étnico-linguístico ou regional, o indivíduo perante um homicídio qualificado em razão dos motivos. Vamos encontrar o terceiro motivo. Mas antes de entrarmos aí, é importante nós ressaltar aqui também que estamos perante o homicídio qualificado em razão dos motivos quando, por exemplo, matamos alguém para encobrir um crime. Por exemplo, eu sou apanhado a roubar um determinado meio para que esse mesmo indivíduo não me denuncie, então eu mato aquela pessoa. Eu tiro a vida daquele indivíduo. Então, quando isso acontece, também estamos perante o crime de homicídio qualificado em razão dos motivos. Agora, sim, partindo para o terceiro ponto, homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Estamos perante homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, como por exemplo, vice-versa. Quando o pai mata o filho ou o filho mata o pai, então estamos perante também o homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Que muitas vezes na nossa realidade, como situação do gênero acontece, nós minimizamos a situação. Também ele matou o filho dele, é filho dele, ele que perdeu. Mas não é assim. Quando isso acontece nos termos do nosso Código Penal, é mais gravoso. É mais gravoso por quê? Porque entende-se que os progenitores, os pais, devem cuidar dos seus filhos. E os filhos devem cuidar dos seus pais. Então, quando a situação semelhante acontece, então esse indivíduo ocorre ao crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Vamos no outro ponto, por exemplo, o cônjuge ou aquela pessoa com quem você vive numa situação similar ao cônjuge, né? Não são casados, vivem maritalmente. A mulher arquiteta a morte do marido, ou a mulher mata o marido, ou o marido mata a mulher. Então estamos também perante a homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Temos algumas entidades aqui, como por exemplo, alguém mata o presidente da República, estamos perante homicídio qualificado. Mata o presidente da República ou os titulares dos órgãos auxiliares, ou o titular do órgão auxiliar, o ministro, governador, estamos perante a um homicídio qualificado em razão da vítima. Matas um magistrado do Ministério Público, matas um advogado, matas um polícia em detrimento da função que esse mesmo indivíduo desempenha, tiras a vida desse indivíduo por o facto dele ser advogado, ou ele ser polícia, ou ele ser magistrado, está a acompanhar um processo, então você entende para aquela pessoa não ser responsabilizada criminalmente, então vamos eliminar, por exemplo, o advogado, vamos eliminar, por exemplo, o magistrado, vamos eliminar o agente da autoridade, o polícia. Então estamos perante ao homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. E esse homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima
também estende-se para as testemunhas, as declarantes, né? O perito, o assistente e também o ofendido ou alguém próximo do ofendido. Quando essas pessoas estão mortas, porque o indivíduo tenta apagar as provas, né, que é eliminando a testemunha, como muitas das vezes nós vimos nos filmes, né, que a testemunha está para depor no dia seguinte, então o autor ou a gangue cria a forma de eliminar aquela testemunha de maneiras a acabar com todas as provas que existem no crime, ou sendo a testemunha a prova fundamental, então elimina-se a testemunha. Então, quando isso acontece, a pessoa incorre ao crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Mas atenção, vale aqui referenciar, para alguns pontos já está claro, mas para os outros ainda não está claro, quanto ao dolo. Dolo, ou seja, a intenção de realizar esse mesmo crime. Para que seja qualificado como, para que seja qualificado como homicídio qualificado, faça a redundância, então é necessário que haja o dolo, haja a intenção do agente de realizar o mesmo crime. Quando eu estou aqui a dizer ao agente, é o indivíduo sobre a qual recai a acusação, ou que faz parte de um processo, o arguido, aqui que nós chamamos de agente. Tem que haver uma intenção desta mesma pessoa em realizar este mesmo crime. Imaginemos em caso de homicídio qualificado em razão dos meios. Uma mãe que compra o veneno para matar rato, o famoso mata-rato, compra e quando chega em casa, ao meter o veneno na comida, depois de misturar, o telefone no quarto chama e essa pessoa deixa o prato e vai atender o telefone. Em seguida, a criança entra no quarto e come aquela comida, levando a mesma criança à morte. Não estamos perante um homicídio qualificado em razão dos meios. Por quê? Porque não houve a intenção, não houve o dolo. Para que haja realmente homicídio qualificado, é necessário que haja o dolo, haja a intenção na realização desse mesmo crime. E para todos esses crimes, todos esses homicídios, melhor dizendo, para todos esses homicídios, homicídio qualificado em razão dos meios, homicídio qualificado em razão dos motivos e homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, tem a mesma penalização. Ele tem uma pena mínima de 20 anos e uma pena máxima de 25 anos. Quando se chega à conclusão que houve homicídio qualificado, então o agente poderá ser responsabilizado criminalmente de 20 a 25 anos de prisão. Então prestemos bem atenção. Para você que ainda não está a seguir o nosso canal, basta seguir o nosso canal para ter o conteúdo jurídico de forma gratuita, para estar informada ou informado acerca das nossas leis. Porque a nossa intenção é essa, aumentar a cultura jurídica dos angolanos, nos informar aquilo que nós podemos ou não fazer. Então, por isso, segue o nosso canal, partilha os nossos vídeos e estamos juntos até o próximo conteúdo.